Olha o Miller aqui na contagem regressiva pro carnaval. Olha o Celso Cardoso na contagem regressiva pro carnaval. Boa noite, galera. Boa noite, Celso Cardoso. Buenas noites. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Buenas noites é só porque o Miller adora me chamar de argentino. Ele só se refere a mim como argentino. Valeu, argentino. E aí, argentino? Tudo bem? Ô, Miller, Assim, ele tava me contando uma história de uma argentina não, com ele numa viagem. Não. Depois eu conto aqui nos bastidores que a Argentina não queria largar o homem. Aí ele estava em Por isso que eu chamo ele casa. argentino, pô. Então aí deixou a Argentina muito louca. Olha, é o seguinte. Realmente, o majestoso do último sábado ainda não acabou para São Paulo, Miller. Não Ainda? acabou. O Tribunal de Justiça Desportiva estuda denunciar o tricolor com base nos artigos 243F e 243C do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por conta dos insultos do Diego Lugano contra a arbitragem no duelo com o Corinthians. Agora a gente quer saber de você que nos acompanha aí todo dia do outro lado da telinha e também na nossa super dupla de comentaristas. Depois das ofensas ao árbitro, né, ali depois do clássico, quem que deve ser punido? Só o Lugano, porque foi ele lá que ficou mais exaltado, só o São Paulo, o Lugano e o São Paulo, ou ninguém deve ser punido, porque afinal de contas o Lugano também não bateu em ninguém, ele só estava extravasando, o São Paulo tem sido... Deixa eu falar, o São Paulo tem sido prejudicado reiteradamente, tá? Então, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais, para você também deixar sua participação, vem para mim. E o WhatsApp, 994791633, 11-994791633, dá a sua opinião. Eu acho que ninguém, Lugano nem São Paulo. Imagina, tem que ser os dois. Em primeiro lugar, o Lugano, porque não fosse a turma do deixa disso lá, a Polícia Militar, talvez poderia ter chegado numa agressão, ou não, com uma tentativa clara de intimidar a arbitragem. E o São Paulo, porque o São Paulo é o mandante. O São Paulo é quem tem que garantir a segurança dos profissionais que lá estão. Não só arbitragem, time visitante, jornalistas, torcedores, isso é responsabilidade do São Paulo. E o agravante é que o Lugano é representante do São Paulo. Então os dois têm que ser punidos. Tem que parar com essa palhaçada. Tem que parar com essa história de jogar para a torcida. Quer reclamar da arbitragem? Faz um ofício para a federação, vai lá, chama a comissão de arbitragem, e pronto, e toma uma atitude. Agora, ir lá intimidar árbitro, ameaçar de bater, xingar, isso é primitivo, isso é dos tempos das cavernas. E aí, Miller? Apesar de eu repudiar a atitude do Lugano, né? Não gostei, acho que tem, como eu disse no Mesa Domingo, acho que tem que reclamar na federação, porque quem escala os árbitros, né, é a Ana Paula. Adianta reclamar na federação? Olha, Michele, eu acho que não adianta nada. Assim como não adianta nada ele xingar o árbitro lá no vestiário. Não adianta nada. Porém, eu acho que nenhum tem que ser punido. Eu também. Até porque não houve um ato de violência. Eu acho que se a federação ou se a justiça desportiva punisse o São Paulo pelos atos homofóbicos... Aí sim. Aí eu sou de acordo. Eu porque também. Tá na lei, entendeu, Celso? Aí eu sou de acordo na punição. Eu também. Aí vale uma punição, sim. Agora, Tá por mais que reclamando. o Lugano seja faz parte da diretoria... Quer dizer, lógico, isso não cabe mais. Nós estamos no século XXI, isso não existe mais. Antigamente existia muito isso aí, Michele. Interior de São Paulo, até no próprio Morumbi, o diretor ir lá e xingar o árbitro, até quase que agredir. Mas hoje, punição, para mim, acho que não vai ter punição nem para São Paulo, nem para o Lugano. Para mim não precisa punição para ninguém. Agora, por ficarem gritando bicha pro Cássio, aí sim. Aí sim, eu sou de acordo, é uma punição, entendeu, Celso? Também. Ficar para os dois. Se você não coibir esse tipo de comportamento, acontece de novo. Acontece de novo. O que precisa é o Lugano entender que esse tipo de comportamento não ajuda em nada. A não ser que ele queira só jogar para a torcida. Mostrar para o torcedor, olha como eu luto pelo meu time com... Aí você está certo. Foi mais uma olhos. coisa para agradar a torcida. Agora, a culpa do São Paulo, Michele, ali tem um árbitro o vestiário dos árbitros, fica perto do vestiário do São Paulo. Coloca-se uma barreira ali, não deixa passar ninguém. Foi o que aconteceu. Entendeu? Ele ultrapassou ali, não tem a barreira, ele saiu do vestiário do São Paulo, que tem duas entradas do vestiário do São Paulo. Naquela outra entrada, já está na cara do vestiário dos árbitros. Foi ali que o Lugano começou a xingar. E eu fico muito à vontade, porque eu tenho dito aqui, o São Paulo tem razão de reclamar da arbitragem. Tem razão. Tem razão de reclamar contra o Novo Horizontino, tem razão de reclamar contra o Santo André, tem razão de reclamar contra o Corinthians, ponto. Mas você ir lá
tentar intimidar um árbitro, agredir verbalmente, ofender e botar na conta dele os erros de duas rodadas anteriores... Absolutamente. Porque o que aconteceu no Corinthians São Paulo, houve erro sim, mas ainda assim é discutível, não é esse exagero todo, sabe? Tem que reclamar dos atacantes que não estão fazendo gol, estão sendo incompetentes. Claro, o Pato perdeu o gol, o Pablo perdeu o gol. Isso sim o São Paulo tem que reclamar, dos seus atacantes, que estão sem confiança, estão sendo atualmente incompetentes e não estão colocando a bola para dentro. Isso vale reclamação. Agora, Michele, o Tele Santana, quando tinha clássico, no domingo, a semana inteira ele dava entrevista. Você lembra? Ele dava entrevista e disse, olha, eu estou preocupado com o árbitro. Não sei se o árbitro vai sentir a partida, tá? Quer dizer, o árbitro... Já pressionava antes o árbitro. Exatamente. A semana inteira ouvindo isso, ele já entrava pressionado, condicionado e apitava bem. Aí, Fernando Diniz, próximo jogo do São Paulo, você já tem clássico, que falar. né? Eu estou muito preocupado com a arbitragem, nós somos prejudicados nos 3 jogos, não é? É bom isso daí. Exatamente. É aprender com o mestre Tele Santana. Olha, tá um perfume aqui. Você está sentindo ou você já sarou da gripe? Ou você tá... Não, você está sentindo um cheiro de torta? Esse cheiro dessa torta. Nossa, sinto, pudim, o que cheiro é de isso? comida. Ah, senhora. Ainda bem que você mas... pediu um pedaço para nós. Mas o Zé Roberto não foi Acho que pegar. tem um forno ali, aquele forno está em atividade. Outro dia, a gente tem aqui do nosso lado, gente, nos eu bastidores. Eu tô com o nariz congestionado, hein? É uma cozinha, tem uma cozinha aqui do lado, e outro dia estavam fazendo um pernil, um peru de Natal, alguma coisa. Senhora, mas não é fácil, viu? Nossa vida aqui também não é fácil. Olha, vamos girar a nossa equipe de reportagem, agora sim! Começando com o nosso repórter raiz, Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol e tem as notícias do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Rapidamente vou pedir para o meu diretor de imagens, Harry Joe. Tudo bem, Harry? Irineu, mostre ali. Putz, bem agora ele vai ficar escondido, jura por Deus, de amarelinho? Dá pra ver? Fernando Praz, de 2 visitantes ilustres hoje aqui na Academia de Futebol, agora sentou-se ao banco de reservas. Ele que veio cumprimentar a rapaziada da base, goleiros da base, preparador de goleiros da base, a turma toda. Fernando Praz, que fez história no Palmeiras, ídolo do Verdão. Realmente a Lady Murphy me traiu agora, né? Então, gente ali na frente, mas tudo bem. O fato é que o Fernando Praz está com o Ceará treinando na academia para o jogo de amanhã do Ceará contra o Oeste pela Copa do Brasil. Outro que passou por aqui, mas de forma despercebida, ficou muqueado nas partes internas do CT do Palmeiras. O incrível Hulk, Michele. Hulk e Palmeiras estão namorando o segundo encontro em 3 dias. O Hulk veio para cá para ver o jogo do Palmeiras domingo contra o Mirassol e hoje compareceu à academia, segundo o Palmeiras, para conhecer as modernas instalações do Verdão. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes a respeito dessa visita do Hulk, que está, entre aspas, de férias, porque o futebol chinês está parado por conta do coronavírus. Palmeiras e Hulk estão namorando, Michele. E o Fernando Praz veio rever companheiros e trabalhar a serviço do Ceará para o jogo de amanhã da Copa do Brasil. Bom, e agora vamos Jonas Campos, vamos né? ao CT do Corinthians com Jonas Campos. Fala, pessoal, estão na escuta aí? Estamos aqui no Joaquim Grava, agora todo mundo na escuta. Tempo aqui meio nublado da Academia de Futebol para o CT Joaquim Grava, do Palmeiras para o Corinthians, Coringão, que depois de uma sequência bastante complicada, meus amigos, de eliminação na semana passada na fase inicial da Copa Libertadores da América para o Guarani do Paraguai e de clássico no sábado contra o São Paulo 0-0 no Morumbi, teve 2 dias de folga, domingo e segunda-feira, e hoje se reapresentou o trabalho em 2 períodos, um forte calor. Agora o tempo começa a fechar, nuvens pesadas aqui no CT Joaquim Grava, mas o fato é que o Timão treinou com boas novidades. O Pedro Henrique, por exemplo, que deixou o clássico, acabou substituído por conta de um desconforto muscular, apareceu no campo. Os jogadores que vêm se recuperando de problemas físicos começam também a dar as caras, ainda não à disposição, mas já trabalhando. O professor Thiago Nunes tendo a sua primeira semana de trabalho livre desde que o calendário
começou para o Corinthians, agora mais tranquilidade para o Thiago Nunes começar a implantar, né, intensificar ainda mais essa nova filosofia de jogo que ele vem tentando implementar aqui no Corinthians. Novidade do dia hoje por aqui, sabe quem treinou por aqui? Michele, Celso, Miller e todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva? Não com o elenco corintiano, mas dando um trotezinho no gramado, cuidando da parte física, um ídolo, campeão da Libertadores e do mundo com o Corinthians em 2012, volante Paulinho na área, né? A situação do futebol chinês anda meio indefinida por conta do coronavírus. O Paulinho veio aprimorar a parte física aqui no Corinthians e, naturalmente, já começam as especulações. Tem até um outro ídolo do Corinthians que também já começa a ser especulado, que está no futebol chinês e por conta do coronavírus já começa a ser especulado por aqui. Michele, Celso, Miller, daqui a pouco eu retorno ao vivo do CT Joaquim Grava com mais detalhes. Mas Paulinho esteve aqui nesta manhã, Michele. Valeu, Jonas, obrigado. Agora olha que coisa, né? O Hulk é aquele que trocou a esposa pela... Sobrinha, nossa, que confusão. Não? Sim. Ó, queria conversar com ele, viu? Dar umas palavras para ele. E o Paulinho, os dois estavam na China. Olha como China, né? Gente, olha como esse vírus está perto da gente, que perigo. Porque estavam na China, agora estão aqui, treinando aqui no CT, nosso repórter está lá no CT, a gente encontra nosso repórter. Todo um cuidado. Ai, meu Deus. Tem todo um cuidado. Se tivesse que manifestar alguma coisa, já teria manifestado. Senhor, que medo. Até 5 dias, se não houver manifestação... Você está manifestando um negócio. Mas com certeza não é coronavírus. É. Pode ser qualquer outro vírus que não o corona. É, você está melhor hoje do que ontem, graças a Deus. Estou melhorando. Estou meio congestionado, dificuldade para respirar. Congestionado no intestino? Não. Congestionado aqui mesmo, também. Ficar lá. Nariz trancado. É pinga, viu? Pinga? Vai, comenta Cachaça. o Paulinho no Corinthians. Você não me deixa comentar? Não, tô comentando a vida. Seria um bom reforço Paulinho pro Corinthians e depois o Hulk, eu pergunto pro Miller, no Palmeiras? O Paulinho é bom reforço para qualquer clube. Nossa, Paulinho era mito no Corinthians. Há quem diga também que talvez Renato Augusto, esse assunto mais para frente, também possa pintar no Corinthians. No ano passado já houve o interesse do Corinthians pelo Renato Augusto, a possibilidade de uma viagem para conversar. Informação que foi negada depois para o nosso repórter Thiago Salazar, mas confio muito na fonte, me falou que o Corinthians tem interesse no Renato Augusto. Acho que sempre tem que ter interesse no Renato Augusto, muito bom jogador, né? Sim, sem dúvida, se encaixaria bem. Vamos aguardar. É bem provável que esses jogadores que estão na China não queiram voltar. Né? E como o campeonato está parado, alguma coisa, pode rolar negócio. De repente, alguma coisa por empréstimo. Depois desse problema do coronavírus, né? Isso, a família influencia muito na decisão do jogador. O Hulk é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Todo mundo sabe disso. O problema dele é a grana, né? O dinheiro. Exatamente. É muito Quem alto vai pagar o Hulk? Ninguém. O salário dele é muito, muito, muito alto. Para ele vir para o Palmeiras, ele teria que abrir... E ele que é palmeirense assumido. Ele teria que abrir mão de alguma coisa, financeiramente falando, né? E o Palmeiras é um clube bem financeiramente, ele seria bem remunerado. Seria, claro, tanto ele quanto o Paulinho, grandes reforços para suas equipes, sem dúvida nenhuma. Eu ia gostar de ver esses dois jogadores de volta aqui ao nosso futebol. Olha, enquanto as grandes equipes paulistas ainda estão buscando alcançar o melhor futebol, um time modesto aqui da região metropolitana de São Paulo vem surpreendendo nesse início de temporada. Vamos conhecer um pouco mais desse Santo André, líder geral do Paulistão 2020. Bola presa na árvore é sinônimo de futebol raiz e faz parte da realidade do melhor time do Paulistão até agora. Esse campo, com medidas bem menores do que as oficiais e gramado visivelmente irregular, é um dos utilizados para os treinos do Santo André, equipe que lidera o equilibrado Grupo B do Paulistão com 15 pontos, 2 a mais que o segundo colocado Palmeiras e 5 à frente do terceiro, o Novo Horizontino. O Botafogo de Ribeirão Preto, com apenas 2, é o lanterna do grupo. Em 6 jogos, são 5 vitórias e apenas 1 derrota da equipe comandada por Paulo Roberto. Se eu falar para você que sonhávamos em ser o líder do campeonato, estaria mentindo. Sabíamos que ia fazer uma boa campanha. Mantemos uma meta de 12 pontos, graças a Deus foi alcançado. E agora a gente está lutando para a classificação e ver coisas maiores para o grupo. O time que veio da Série A2 com baixo poder aquisitivo, já é o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento. É o Santo André tentando fazer história mais uma vez.
Há 10 anos, o Ramalhão só foi parado na final do campeonato quando acabou superado pelo Santos de Neymar, Ganso e companhia. Mas o ápice do Santo André foi em 2004, em cenário nacional. Título da Copa do Brasil, em cima do badalado Flamengo, no Maraca. Você estava onde quando o Santo André ganhou a Copa do Brasil de 2004 para cima do Flamengo em pleno Maracanã? Tava no Fluminense torcendo muito pro Santo André ganhar do Flamengo. Tem lembranças desse jogo, então? Tenho muitas lembranças. Acho que a rivalidade era muito grande, né? Do Flamengo, do Fluminense, e a gente tava lá torcendo bastante, secando, e deu certo, o Santo André foi campeão. Já vinha torcendo pro Santo André de outros carnavais, né? O Ramalhão segue desfilando, inspirado na própria história de quem já mostrou que o improvável tem vez no futebol. E o Santo André, o Milhão deve lembrar disso, eu era moleque, início da adolescência, e o Santo André também estava fazendo uma boa campanha no futebol brasileiro, chegou a disputar a chamada Taça de Ouro. O Santo André ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo no Maracanã. Gente, isso é feito para ficar eternamente na história. Nossa. E ainda disputou uma final de Campeonato Paulista com o Santos, engrossou para o Santos, que tinha Neymar, Ganso e tudo mais. Miller. Duas coisas, Celso. Você lembra desse Santo André forte dos anos 80? Lembro. Em 2009 estava na Série B do Campeonato Brasileiro e na Série A do Paulistão. Duas coisas que eu queria destacar no Santo André atualmente, Celso, é o seguinte. O treinador, ele já é um rodado do interior de São Paulo, ele conhece muito bem os jogadores do interior de São Paulo. E engraçado que o ano passado, quando o Santo André disputou acesso contra o Água Santa, ele ganhou as duas partidas. Perdão, ganhou a primeira e perdeu a segunda em Diadema, mas já estava classificado. Exatamente. O Água Santa fez o quê? Pegou o treinador do Santo André e o treinador do Santo André trouxe mais de 10 jogadores do Santo André para o Água Santa. Coincidência ou não, o Água Santa luta para não cair esse ano. E o Santo André é líder geral do Paulistão. Tá voando. Quer dizer, o treinador, esse Paulo Humberto, né? Eu acho que ele vem domingo no Mesa. Ele é muito bom, Michele, ele é muito bom treinador. Taticamente, o time do Santo André é certinho, é um time rápido, é um time que joga pra frente. Não é à toa que tem muitas vitórias no Campeonato Paulista. E, sem dúvida nenhuma, assim como o Botafogo teve um grande sucesso no passado, né? Chegou nas semifinais do Paulistão, sim. Santo André possivelmente será também um dos semifinalistas do Paulistão. Depende, né? Porque o Santo André está no grupo do Palmeiras. Sim, exatamente. Né? Pode ter aquela... Aí, quando chega nas quartas de final, se pegar um grande é mais difícil. Mas vamos ver se domingo ele aceita o nosso convite para participar do Mesa Redonda, para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho do Paulo Roberto. Um trechinho da entrevista do Lucha para você. É o que eu falei, o vestiário mudou. Esses aqui sabem que eu chegava no vestiário e chegava de pé nos peitos mesmo. E não pode mais agora? Hoje não consegue, sabe por quê que não consegue? Se eu chegar no vestiário e de pé junto, como chegava, quando o negócio estava meio devagar, ele se unia dele, falei, o negócio tá pesado hoje, vamos jogar, porque o negócio tá pesado aí, o homem tá bravo hoje aí. Hoje, sabe o que acontece? Eu chego duro, aí o cara vai ficar brabo, não vai falar nada, pega o telefone, liga para o assessor de imprensa liga para vocês, empresário, e diz o que está acontecendo dentro do vestiário. Ô Lucha, você acha que o Neymar vai ser o melhor do mundo um dia? O Neymar é um dos melhores do mundo, né? O Neymar foi o seguinte, na geração dele, no período que ele está jogando, os caras não pararam ainda, se tivesse parado ele já tinha sido o melhor do mundo. Isso aí. Duas feras, isso aí. Que os caras brigam para ser o melhor do mundo e são feras. Então, ele pegou um momento ruim. Se fosse num outro momento, ele já tinha sido eleito o melhor do mundo umas 2 ou 3 vezes. Isso aí. Com certeza absoluta. E aí, Miller, tem muita diferença? Você sente isso, a diferença do jogador de antes e de hoje? Sem dúvida nenhuma, Michele. Até com a entrada da internet, né, nesse século XXI, a cabeça do jogador mudou totalmente, né? Hoje o jogador ele não tem mais o treinador como aquele paizão, como antigamente a gente tinha o Tele Santana, o Vanderlei, o Cilinho, o saudoso Cilinho. Hoje não, hoje como ele bem disse, o Vanderlei, o jogador hoje, qualquer probleminha, liga para o empresário. Quer dizer, então, o relacionamento entre jogador e treinador, ele mudou bastante. E eu falava, ano passado, eu falei para você, o Vanderlei, ele teria que se readaptar
na geração nova. E ele já percebeu isso e já se readaptou. Tanto é que ele falou, né? Ele é esperto. Exatamente, ele é muito esperto. Ele, ó, eu vejo as entrevistas dos jogadores, como é que eles se comportam, como é que eles falam, como é que eles se expressam, para mim chegar no vestiário de uma maneira totalmente diferente. Isso é o papel do gestor que não para no tempo, né? Se ele ficar com a mesma mentalidade, quando dirigia Miller, Vampeta, Edilson, né? Os caras iam assustar. Saía chorando, entrava chorando em campo. O jogador hoje, se ele fizesse isso, né, Celso? O jogador... O próprio Bernardinho, eu dei esse exemplo no Mesa. O Bernardinho também, que ele está em tantas gerações à frente das seleções de vôlei, o times, enfim, ele tinha uma postura que ele foi percebendo que já não funcionava mais como funcionava no passado. Porque a característica dos jogadores de hoje... são diferentes. Chamava o conselho tutelar, é ótimo. Eu chamo a minha mãe, né? Olha lá. Recado da galera pelo WhatsApp. Ok, pode punir o Lugano. Afinal, faltou com respeito. Mas os 6 pontos que o São Paulo deixou de ganhar nesses jogos, quem que vai pagar por isso? Ninguém? Abraço, Washington do Ipiranga. Fala galera da Gazeta Esportiva, eu sou o Riquelme e ela é a Maitê. Somos de Capelinha, Minas Gerais. Eu acho que os dois devem ser punidos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, Riquelme, a Maitê, Capelinha. O menino tem talento ali na Capelinha, oratória, Minas Gerais. E o Washington falou muito bem. E esses 6 pontos? Ei, Celso, datilografa, faz o protocolo aí pra federação. Tô fazendo aqui, ó, os 6 pontos. Beleza. Devolva os 6 pontos que o Lugano para de reclamar. Aliás, o Lugano também tem que aprender a falar bater português. no árbitro vai resolver? Não, ajuda um pouco. Não sei. Para, gente. O próximo já fica mais esperto. Ele não bateu no árbitro, Celso. A questão é que ele não bateu no árbitro, ele só reclamou. Só reclamar. Falou um pouquinho mais alto. Tá bom, deixa alguém reclamar com você assim, com a postura que ele teve para ver se você não ia gostar. reclamam. Todo mundo reclama. Não tem defesa. Para. Não senhor tem árbitro, defesa. puxa vida, o que o senhor fez aqui nesse jogo? Estou chateado. Vou protocolar um ofício para a Federação Paulista aqui na minha máquina de escrever. E passo por fax e ele recebe lá. Bom, pelo menos isso é mais educado. Bora! Giro de notícias, vem com a gente. Ó, primeiro é o seguinte, já chama a galera que tem uma notícia bombástica que a gente vai dar daqui a pouco. Daqui a pouco, coisa bomba. Mais um feito da cadeira milagrosa do Mesa Redonda. O Sport de Recife apresentou Daniel Paulista como novo treinador da equipe, que chega para ocupar a vaga deixada por Guto Ferreira. Eu não falei. Daniel Paulista estava no Confiança de Sergipe, time que subiu para a Série B no Brasileirão de 2019, quando foi o nosso convidado no Mesa Redonda. O novo treinador chega para a disputa do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste e da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo Santana também, eu achei que era do Rodrigo Santana que você estava falando, Chileno. Eu falei, notícia velha. Mas não, o Rodrigo Santana no domingo já pegou o Avaí, que também sentou na cadeira do Mesa Redonda. Que, aliás, demitiu um português. Aliás, não deu certo. Não deu certo. Olha, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais deferiu uma liminar rescindindo o contrato do atacante Fred com o Cruzeiro. Agora o Fred está livre para negociar com outro clube e muito provavelmente deve ouvir primeiro a proposta do Fluminense, que já estava de olho na situação do atleta desde o início do ano. O mérito da ação ainda vai ser julgado, a diretoria cruzeirense tentará derrubar essa liminar. Bom, galera, é o seguinte, vazou na internet um vídeo do ex-presidente do Cruzeiro, essa é a notícia bomba que eu ia falar, o Wagner Pires Sá. Esse vídeo está em todas as redes sociais, em todos os canais de esporte, programas de TV, fazendo duras críticas ao zagueiro Dedé. O ex-cartola, que renunciou ao cargo em dezembro de 2019, alegou que não sabia que estava sendo gravado. A atual diretoria da equipe mineira repudiou a declaração, apontou falta de respeito ao jogador. Dá uma olhada. O Dedé ficou 1 ano e meio parado, ganhando 800 mil reais. Mas quando ele ficou parado, ele estava ganhando também? Claro, mas integral? Não para de ganhar, não. Não é igual o INSS, não. Fala, o cara tá doente, vai para o INSS, ganha salário mínimo, cara. Não, o time paga. Ele ganhou mais de 50 milhões de reais sem jogar. E se vender, não vende. Porque primeiro que ele é todo ninguém passa no exame médico. Isso aqui, o futebol brasileiro é isso.
Complicado, hein? Primeiro que, puxa vida, ele não estava realmente sabendo, eu acho que estava sendo gravado. Mas isso também não faz o menor sentido. Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender isso aqui, ó. Virou uma arma. As pessoas acham que elas podem entrar na intimidade de qualquer pessoa. Em primeiro lugar, meu amigo, se você quer gravar com alguém, eu não vou entrar no mérito do que disse o presidente ou não, mas se você vai gravar com alguém, primeiro peça autorização. A pessoa que está sendo gravada precisa saber que ela está sendo gravada. A não ser que ela esteja em franco delito por aí, roubando alguém, ferindo os direitos de alguém. Aí é uma outra história. Agora, se você vai pegar o depoimento de alguém, em primeiro lugar, você tem que pedir autorização. Portanto, eu não compartilho esse tipo de situação. Nossa, muito triste. Ele pode ser desrespeitoso com o Dedé? Pode, mas dá para ver que, de repente, ele estava num momento até nem tão... Ele não estava lúcido. Sóbrio, sei lá, que é o direito dele também. Ali, às vezes, o cara tá conversando, de repente ele falou numa situação de desabafo, poxa vida, pagava 800 mil reais para um cara que não jogou. Ué. Não, e outra, bom, isso que ele falou do Dedé, ele falou que o Dedé tá bichado, que não vende, que ele tem problema no joelho, pelo que falou aí esse senhor. Mas a situação é que gera... Já pensou, Miller, você entra num táxi... E aí o cara te pergunta alguma coisa de alguém e você começa na inocência começa a falar e você está sendo gravado. Ou eu perguntar, Michele, e aí o Corinthians? Aí você fala alguma coisa. Aí o Sérgio Cardoso, ele é um chato, nossa, não suporto, já pensou? Eu ia falar isso. Mas, Michele, eu já vejo o outro lado, né? Eu acho que se ele teria algum problema, a reclamação com o Dedé, deveria ter falado isso quando o presidente, não quando saiu da presidência. Mas ele também não sabe nos bastidores se não falou, se não Não, estou falando publicamente. Tudo bem que o cara filmou indevidamente, você já falou isso aí. Agora estou indo para o outro lado. Eu acho que ele foi muito mal, não estava lúcido, estava com alguns gogó na cabeça, uns gole na cabeça. Bebeu água. Ele não estava lúcido, entendeu? E foi muito mal nas suas declarações, até porque o Dedé, Michele, ele é depois do Fabinho, goleiro, ele é um ídolo do Cruzeiro. Ele é um super do Cruzeiro atleta, ama o Dedé, assim como o Fabinho, goleiro. Bom, isso aí ainda vai dar muito pano para manga, né? Vai ter ação aí contra a empresa de transporte e tudo mais. Bom, imagina, o cara tá levando você e ele começa a fazer uma gravação de maneira escusa, de escondido, e aí fica lá ainda, sabe, botando pilha. Esse é o problema de ter uma cidade que só tem 2 equipes grandes, né? Cruzeiro e Atlético. Olha, imagine só, você com 18 aninhos sendo apresentado em um dos maiores clubes do mundo. Ô Miller, quando você foi pra fora, você tinha quantos anos? Tinha 19. Imagina você, então você sabe como é isso. Pois é, Celso, hoje Itália, imagina. O Reinier passou por isso. É claro, se emocionou demais na primeira entrevista pela equipe. A gente deseja muita sorte. E a gente fala muito, a gente está falando de gerações passadas, na geração do Miller e até acho que final dos anos 90, o jogador surgia num clube do interior, se destacava lá, sonhava em jogar no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, no Flamengo, para depois fazer o nome, conquistar um espaço aqui, se tornar ídolo para depois ir para a Europa. Hoje, esses garotos estão indo cada vez mais cedo, com 18, com 17 anos, 19. E aí jogava no Flamengo, mas nem chegou a se firmar mesmo o jogador do Flamengo. E essa geração é a geração do videogame. Então você tem Liga dos Campeões da Europa, essa coisa toda. Então o sonho do cara é vestir justamente uma camisa de um Real Madrid, de um Barcelona, sabe, de uma Juventus de Turim. É isso, então esse é um sonho realizado, acho que dá para compreender a emoção de um jovem garoto que já conquistou. Então, o que eu estava falando para você agora, na entrevista, a emoção dele é porque ele quase não jogou no Flamengo. É isso aí. Ele era reserva do Flamengo. Então, quer dizer... Mas como que ele conseguiu isso? Porque pelo seu talento, ele é muito bom. Os clubes, eles observam muito as divisões de base, as seleções de base, e eles não investem mais em jogadores com mais de 20 anos. Não, agora eles pegam os infantes, exatamente. É isso aí. Então, o que acontece, Michele? Por isso que ele se emocionou. Eu, quando fui pro Torino, não me emocionei tanto, porque já era titular do São Paulo por muitos anos, já tinha disputado uma Copa do Mundo, quer dizer, então eu já tinha um cabedal, né? Já tinha um currículo. Ele não, o Reinier, ele jogou nem 6 meses no Flamengo no passado, esporadicamente, e já foi pro Real Madrid. Ele é muito humilde, levou os pais. Ainda bem. Ele joga muita bola, ele é melhor que o Vinícius Júnior. Se o Zidane der uma sequência de jogos, como a gente sempre fala, ele vai arrebentar. Ele joga muita bola e a finalização dele, porque ele é um atacante,
é muito melhor que a do Vinícius e do Rodrigo. Você viu, o Rodrigo saiu com 17 para 18. O Vinícius Júnior também. E nenhum deles se firmou de verdade, né? No clube aqui. David Neres, no São Paulo, quando foi. Mas ainda não são uma realidade, não, são apostas. São apostas. Mas são apostas, de repente, valem o dobro, o triplo. E aí precisa trabalhar também bastante o emocional. É bom ele ter esse apoio da família, porque não é fácil estar num país estrangeiro, mas ali, se bem que Espanha é ótimo, né? Espanha é muito mais fácil a adaptação do que Inglaterra, mesmo do que a França. O jogador não se adaptar no Real Madrid, pelo amor de Deus. Se não se adaptar a Madrid, né? Volta pra cá. Vem aqui pro... Bem, eu nem vou falar nada que eu tô falando daquele vídeo que a gente assistiu aqui do arrastão do carnaval. Bom, aliás, pessoal, cuidado nos bloquinhos, hein? Coisa tá perigosa. Cadê a polícia na rua? Até tiro tá saindo em bloquinho. Bom, o São Paulo do Miller talvez seja hoje o time mais pressionado entre os grandes paulistas. Fora da zona de classificação para a próxima fase do Paulistão, com sérias dificuldades para balançar as redes e perto da estreia em um grupo bem complicado na Libertadores. Tá mais do que na hora de mudar esse cenário. O São Paulo tem alguns problemas a resolver. A falta de pontaria dos atacantes é um deles. No Paulistão, em 6 jogos, apenas 6 gols marcados. A ansiedade pode ser uma das causas por essa escassez. A gente cria, aí vai tendo chance que não vai sair no gol. Só que o time tem que ser maduro, tem que ser frio. E quando os gols começarem a sair, eu tenho certeza que vai dar uma confiança maior, vai dar uma tranquilidade maior para que as coisas possam fluir melhor. Outro problema é entrar na zona de classificação do Campeonato Paulista. Nesse momento, o tricolor soma 9 pontos. E no critério de desempate, está apenas na 3ª colocação do Grupo C. Restando 6 jogos para o término dessa fase, será que isso preocupa? A gente não está na zona de classificação por causa de um gol, acho, 1 ou 2, se olhar a tabela, então a gente está com a mesma pontuação. A gente tem convicção no nosso trabalho que a gente vai buscar a classificação. A maior preocupação que o São Paulo tem nem é para o Campeonato Paulista, e sim para a sequência da temporada. E o problema tem nome. Antony, o jogador, realizou exames hoje pela manhã e, de seguro feito, já ficará à disposição do São Paulo para este final de semana. Mas no meio da temporada, ou seja, depois da primeira fase da Libertadores, Antony vai para o Ajax da Holanda. O grupo lamenta. Perder um jogador da qualidade do Antony, com certeza vai fazer falta, mas eu acredito que os jogadores que estão no plantel, tendo sequência, tendo confiança, tem tudo para substituir também. E assim é o futebol, né? Uns vão, os outros ficam e a gente tem que continuar trabalhando para cada um poder buscar seu espaço. Ô Miller, eu estava até conversando com... Desse número no mesa, 116 finalizações na temporada do Campeonato Paulista. Antes do jogo, o Corinthians tinha sido 100 finalizações. Nossa, impressionante. 6 gols apenas. Só o Pablo, 21 finalizações, 1 gol. Então, por isso que às vezes eu questiono, quando você coloca na conta do treinador a falta de resultado. Não está dando certo. Como está dando certo? Criou as oportunidades. Aí, se o atacante não faz... Que culpa tem o técnico? Eu dei uma entrevista agora para a Gazeta, antes do programa, Michel, ele disse para o repórter que no futebol existem erros coletivos, existem erros individuais. Quando o jogador erra um gol, é um erro individual, não é um erro coletivo. Tá. Quando o goleiro falha, é um erro individual. Quando o zagueiro falha, é um erro individual, não é um erro coletivo, entendeu? Então o que acontece? O São Paulo não está finalizando, a bola não está entrando, né? Por várias razões. Incompetência dos jogadores, falta de confiança e escolha errada na hora de finalizar. São 3 coisas importantes que um atacante tem que saber. Escolha errada na hora de finalizar, como assim? Porque ele, tipo assim, eu quando ia jogar contra um time grande, principalmente, eu analisava, estudava o goleiro. Os zagueiros e o goleiro. O goleiro Cássio, ele é grande. E ele faz prevalecer a sua estatura para defender uma bola. Então eu não vou chutar embaixo, em cima, perto dele. Eu vou jogar no contrapé dele. Então, como está muito perto, se chuta na cara do goleiro, não dá tempo dele fazer assim. Então, o atacante tem que saber desses macetes. E tem que pensar. Eles não sabem disso, Michele. Por quê? Porque só treina, mas não conhece o adversário. O Cássio, o forte dele é o lado esquerdo. É comprovado isso. Então não vou jogar no lado esquerdo, eu vou jogar no lado direito. E outra, o gol que o Pato errou, até você fazia. Quer dizer, então o que acontece? O São Paulo agora, no modo geral, a gente tem que ver o seguinte. Eu conversando com o pessoal do São Paulo, os diretores, é o seguinte.
É muito pouco para o São Paulo. 6 jogos, 6 gols. Muito nada, né? Que o São Paulo vai classificar no Paulistão? Vai classificar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, eles estão esperando a Libertadores. O futuro do Fernando Diniz é Libertadores. Todo mundo sabe disso no Morumbi. Beleza, treinar a pontaria, né? Treinar, tem que fazer esse estudo que você falou, muito interessante. Estudar o goleiro, estudar os zagueiros e passar no oftalmo. Porque às vezes, como faz a pessoa? Não, é calibrar o pé. Se a pessoa Aí, usa óculos, você tem pode que usar até lente. olhar, mas se o pé não for bom... Se o pé não tiver olho... Eu enxergava bem, mas nem por isso eu finalizava bem, então, entendeu? Bom, sei lá. Olha, o Santos voltou aos trabalhos com a missão de apagar a má impressão deixada no último jogo da equipe, quando não passou o último empate sem gols diante da Ferroviária em Araraquara. Só que o próximo desafio do Peixe também será fora de casa. Veja com o Guilherme Camarda. Na Baixada Santista, o Santos se reapresentou após empate contra a Ferroviária em Araraquara, com um desempenho muito contestado. Porém, Sanches sente que a equipe vem crescendo com o novo treinador. Encontramos a forma de plasmar o que ele nos pide e é culpa nossa, não dele. Então, acho que vamos a trabalhar melhor, a concentrar-nos mais. Y siempre es bueno comenzar puliendo las cosas para después más a la frente no aconteça eso lo que viene aconteciendo tanto con un clásico como el juego de domingo, né? A equipe deve ter como novidade para a próxima partida Lucas Veríssimo, que voltou a ser relacionado e deve ganhar a vaga de Luiz Felipe suspenso. O Santos tem como próximo adversário o Ituano, sábado às 4h30 da tarde em Itu. A equipe do interior, apesar de não estar tão bem no Campeonato Paulista, costuma complicar contra o Peixe. No último ano, ganhou por 5-1 e Sanches comentou um pouco dessa dificuldade. Sabemos que sempre que vamos a jogar no interior, custa bastante a nós. Já tenho experiência do ano passado, então, como digo, hay que melhorar. Uno no piensa en otra cosa que olhar o jogo último e melhorar todas essas coisas que fizemos mal. Baita jogador, hein, Miller? Baita jogador. Disse aí que não pretendia sair do Santos, apesar dos pesares, os problemas financeiros, atrasos e tudo mais, mudança de técnico, saída de jogadores. Não sei, o Gesualdo até admitiu que o jogo contra a Ferroviária foi o pior do Santos na temporada, fraco. Há quem diga, mas contra o Corinthians também jogou mal. Só que contra o Corinthians jogou praticamente time reserva. Então não dá para você ter né? Referência com o Soteldo, com o Sanches, foi esse jogo. E o Santos, queira ou não, a gente falou sobre isso ontem. A grande ironia, apesar de todos os problemas, é o único que lidera uma chave. Tudo bem, tem a ver com o calendário esdrúxulo, do regulamento esdrúxulo do Campeonato Paulista. Mas está na briga, esse é para todo mundo, não pode reclamar. Agora o Sanches não saiu do Santos, Michele, porque a Copa América vai ser no Brasil, né? É isso aí. Então ele tem esperança de disputar a Copa América. Tá certo. Hora de dar mais um pulo na academia de futebol com o noticiário completo do Palmeiras. Vai, Silvestre! Beleza, Michele. Vamos falar mais um pouquinho do Hulk. Daqui a pouco eu falo do time que treinou hoje para o jogo de quinta contra o Guarani no Allianz Parque. Eu falo agora da sala de coletivas, porque o tempo fechou. Vai cair um toró daqueles. Os gramados já estão vazios. Mas voltando a falar do Hulk que esteve aqui. Hulk é jogador do futebol chinês. O futebol chinês está paralisado por conta desse coronavírus. Hulk veio ao Brasil. No domingo assistiu ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Olha só, hein? A relação está se aprofundando. E hoje, 2 dias depois, o Hulk veio aqui à academia para conhecer as instalações do CT do Palmeiras na Barra Funda. O Hulk é um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Cerca de 100 milhões de reais, o equivalente a 100 milhões de reais por ano. Ele tem contrato lá com o clube chinês até dezembro de 2020. Ou seja, ele faz questão de cumprir esse contrato. E por conta dessa paralisação, de repente pode dar jogo, né? O cara ganha 8,5 pau por mês, Michele. Mas o Palmeiras, de repente, pode tentar alguma coisa. Fiquei sabendo até que nessa visita, o Hulk subiu na sala do presidente.
Maurício Gagliotti. Vamos aguardar porque onde há fumaça, há fogo, minha querida. Dudu compareceu a este recinto, Dudu que vai completar na quinta-feira 300 jogos com a camisa do Palmeiras, veio conceder entrevista coletiva, cumpriu suspensão automática pela expulsão no jogo da Ponte Preta, em Campinas, não participou da vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, deve ser titular no jogo de quinta-feira contra o Guarani, e eu já abri a coletiva perguntando para o Dudu se ele encontrou-se com o Hulk. O encontro do baixinho Dudu contra o gigante Hulk. Foi um encontro suave, Michele. Vamos ouvi-lo. Cara, é um grande jogador, né? Um grande jogador de nível internacional. A gente sabe que é muito difícil ele vir agora, né? Mas se ele vir ano que vem, ou qualquer ano, pode ter certeza que ele vai ser bem-vindo no Palmeiras. E a gente espera que ele possa jogar bem aqui. Falando agora, estava aqui pensando na morte da Bezerra. Falando agora do Dudu, que está no Palmeiras há 5 anos, ele simboliza, na minha opinião e na opinião de muita gente, a grande virada que o Palmeiras deu. Né? O Palmeiras vinha de uma estiagem de títulos, crises, problemas financeiros, até que deu o chapéu no São Paulo, no Corinthians, de 2014 para 2015, trouxe o Dudu, aí conquistou Campeonato Brasileiro 2 vezes, Copa do Brasil. Dudu tem 69 gols com a camisa do Palmeiras, vai completar o jogo de número 300 e ele falou dessa marca. Isso foi 15 anos atrás, né? Então você vê que isso é bem raro, completar um jogador completar 300 jogos. E eu vou ter a oportunidade de completar 300 agora na quinta-feira, se o Luxemburgo escalar eu, né? Espero que sim. Estou muito feliz por isso, né? Tá completando essa marca, como a gente está falando aqui. Sabe que é muito raro isso acontecer. E sempre falo, eu tenho um contrato longo aqui, espero completar 400, 500. E depois, se o Palmeiras quiser renovar, para ir para 600. O mistério no Palmeiras, quem será o lateral direito? O Mike com problema no calcanhar e Marcos Rocha que torceu tornozelo estão no departamento médico. Gabriel Menino deve ser improvisado no setor, Michele. Muito legal, Alexandre Silvestre. Muito obrigada aí por todas as informações. Vai para casa rapidinho para você não pegar esse toró. Que lá em a gente vai para Itaquera também daqui a pouco? Então, vocês vão comentar ou eles... vai agora? Fala. Só o Dudu, dá para falar rapidinho, 300 jogos. É uma marca e tanto, numa época que você está com uma escassez muito grande de ídolos, jogadores identificados com o clube. Então é um número do Dudu que deve ser reverenciado. 300 jogos e quantos gols? Os gols eu não me lembro de Podia cabeça, ser mas 300 gols desses jogos que ele fez, 299 aqui, ele foi titular em 94%. Legal. O que mostra o momento dele, a fase dele no Palmeiras, e ele continua sendo o maior ídolo. Hoje é o maior ídolo do bem Palmeiras. raro isso, né? O jogador fica 6 meses no clube, normal, ir embora. Leste europeu, China da vida. E ele não, ele se identificou com o Palmeiras, com a torcida, com o clube, e como ele bem disse, né? Quero permanecer mais tempo. Boa, Dudu. Continua no Verdão. Agora a gente volta a fazer contato com o Jonas Campos, que está no CT Joaquim Grava. Já está chovendo aí, Jonas? Oi, Michele. Voltamos agora do coberto, parte interna do CT Joaquim Grava, porque já chove sim bastante aqui na Zona Leste. Um para e volta, né? Mas a chuva chegou a ser intensa agora nessa reta final de trabalho aqui no CT Joaquim Grava. O Corinthians, como a gente já trouxe na primeira entrada ao vivo aqui durante o Gazeta Esportiva, trabalhou hoje em 2 períodos. Primeira semana livre de trabalho do professor Thiago Nunes, desde que o calendário oficial começou no sábado. O Timão volta a campo contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista lá em Diadema, e hoje esse trabalho intenso em 2 períodos, com o elenco praticamente inteiro à disposição. O Lucas Piton ficou na parte interna por conta de um fortalecimento muscular, aprimorando a parte física. O garoto Lucas Piton, que tem sido titular, né, pelo menos foi assim na última partida, brigando com o Sid Clay por essa vaga na lateral esquerda. Jogadores que vêm se recuperando, né, deixando o departamento médico já em processo de transição física, estão os zagueiros Léo Santos e também Danilo Avelar, jogadores que estão um patamar à frente, por exemplo, do Ramiro, que segue na fisioterapia se recuperando de um estiramento no joelho. Notícia principal:
desta terça-feira. A gente também comentou na nossa primeira entrada aqui no Gazeta Esportiva a presença do volante Paulinho, de 31 anos, que treinou aprimorando a parte física aqui no CT Joaquim Grava, porque não se apresentou ao Guangzhou Evergrande. A situação lá na China bastante complicada por conta do surto do coronavírus. O campeonato chinês adiado por enquanto até março, né? Situação indefinida até o momento. E o Paulinho hoje vestiu a camisa do Corinthians, trabalhou aqui a parte do elenco, claro, mas já começaram as especulações, né, para esse volante de 31 anos, que já foi campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians. Será que o Paulinho volta? É difícil pela questão do salário. E as especulações também se estendem a Renato Augusto, jogador que também está na China, acabou curtindo um post no Instagram em que sua volta foi especulada ao Corinthians justamente por conta dessa incerteza no futebol chinês. Mas o Renato já manifestou o desejo de, por enquanto, permanecer fora do Brasil, principalmente, claro, pela questão salarial. É muito dinheiro, ultrapassaria e muito o teto salarial do Corinthians a vinda desses dois jogadores. O Renato, diferentemente do Paulinho, está no Beijing Guan, fez pré-temporada na Espanha e depois seguiu com essa equipe para a Coreia do Sul, onde os jogadores já estão disputando, inclusive, a Liga dos Campeões da Ásia, mas não na China, né? Os jogadores, a Liga dos Campeões da Ásia, por uma questão estratégica, colocou os jogos das equipes chinesas, os 3 primeiros jogos da competição, fora de casa, para que esses jogadores não atuem em território chinês e não se exponham ao risco do coronavírus, que vem causando um surto. É alerta mundial a situação de saúde por conta do surto de coronavírus. Então fica essa especulação. Claro, é muito difícil pela questão financeira. A gente teve até a oportunidade de trocar uma ideia com o presidente André Sanches hoje aqui no CT Joaquim Grava, e ele disse: vocês estão tudo louco, se pagar 20 milhões de euros por ano para cada um, aí sim eles podem vir, mas a situação financeira complica e muito a vinda desses dois ídolos corintianos. Paulinho, como eu disse, campeão de Libertadores e Mundial pelo Corinthians, e Renato Augusto, campeão brasileiro em 2015, eleito o melhor jogador da competição naquele ano. Mas que cairiam bem nesse time, cairiam. Acho que o Thiago Nunes gostaria, viu, Michele? Volto com vocês. Oh, com certeza, a nação ia ficar muito grata. Valeu, Jonas Campos, vai para casa com Deus. E aí, Celso? Eu ia fazer uma piada. Seriam bons reservas para Camacho e Cantillo. Nossa Senhora! Oh, meu pai. Não, é que é inviável. Assim como eu acho o Hulk inviável para o Palmeiras. São cifras extraordinárias, absurdas. Não dá para você bancar. Não tem como. Gente, não tem como. Esquece. Fica só no terreno da especulação mesmo. É isso aí. Só pra gente sonhar. E tá numa bela forma física, física, não sei que, Paulo. de repente, o cara se encha da China. Não quero mais é ficar uma outra por aqui. Coisa. Cansei. E aí, aceito até ganhar menos. E aí, tudo bem. Mas ninguém se enche de 100 milhões por ano. Você aguenta o que for. Olha, o Renato Augusto, fica na Coreia, hein, meu amigo? Bom. Não, mas aí depende do clube, que estamos disputando lá a Liga dos Campeões da Ásia. Né? Então... Olha, a notícia não para aqui no Gazeta Esportiva. Vamos ao vivo para a nossa central de esportes com informações fresquinhas do site gazetesportiva.com. Fala, Gabriel! Boa noite, Michele, e todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva nesta terça-feira. E eu venho com notícias quentinhas sobre a Liga dos Campeões. Jogos encerrados pela ida das oitavas de final da competição europeia. E na Alemanha, destaque para a vitória de 2-1 do Borussia Dortmund sobre o PSG. O brasileiro Neymar até marcou o gol dos franceses, mas a revelação Haaland fez 2 vezes para o Borussia Dortmund, que venceu a partida de ida. Já na Espanha, vitória do Atlético de Madrid por 1-0 sobre o atual campeão da Champions League, o Liverpool. O gol saiu no primeiro tempo pelo volante Saúl. Lembrando que os jogos de volta acontecem no dia 11 de março. Para mais informações, destaques e fotos da partida, acesse o gazetesportiva.com. Devolvo com você, Michele. Valeu, Gabriel! Gabriel fez o curso do tio Celso Cardoso aqui também. Michele, agora um detalhe interessante sobre esse jogo do Borussia, né, e PSG. Eu acredito que o PSG em Paris reverta o resultado. É uma vitória lá por 1-0 já. Até porque o Paris é muito mais time que o Borussia. E o Neymar no Carnaval, vai ficar lá jogando ou ele vai se machucar e vem pra cá? Me parece que ele vai permanecer em Paris. Não vai se machucar e vai vir pra cá? Agora, eu fiquei sabendo que ele vai ficar lá. Não, tem que ficar, imagina. Se ele sair, né? Nossa Senhora. Não duvide de Neymar, hein? A imprensa francesa já está criticando ele jogando bem. Mas... E o Liverpool, que foi uma surpresa, né? Perder para o Atlético de Madrid, não imaginava, não. WhatsApp na telinha. Tem que punir os dois, Lugano e o São Paulo.
quando um time começa a reclamar muito de arbitragem é porque não tá bom das pernas o time, entendeu? É isso que tem que fazer, punir os dois. Lugano e São Paulo. Marcos, da Zona Leste. Boa noite, Michele, Miller e Celso. Acho que ninguém deve ser punido, não. Se eu fosse São Paulo, na verdade, eu sairia dessa competição. Que é uma vergonha esse paulista. Pelo amor de Deus, sempre assim. Emerson de Poá. Michele, eu concordo com a punição para os dois. Porém, fica a pergunta, e a arbitragem? Vai ter punição também? Wendel Santista, do Lausanne Paulista. Um abraço, Gazeta Esportiva. Wendel, arrasou. Tem que punir a arbitragem também. Tem que punir claro. também. Bom, eu vou dar o resultado da nossa enquete. A gente perguntou quem deve ser punido após as ofensas ao árbitro depois do clássico. A maioria respondeu que Lugano e São Paulo, 46% dos votos, hein? O povo hoje está comigo. Bom, antes de encerrar o Gazeta Esportiva, nossas redes sociais, youtube.com/Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal, nossas redes sociais também, nosso Twitter, @Gazeta Esportiva, Instagram, Gazeta Esportiva, meu Instagram, @Michele Gianella. Combinado? E o meu, Celso Cardoso Oficial. Era pra você falar amanhã o seu. E fala o seu já hoje, Miller. Pronto. Miller7 Oficial. É isso aí, agora eu vou tomar uma bronca da chefia. Então tá bom, acabou. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando o rapper norte-americano Dr. Dre, que completa hoje 55 anos. Que é esse? Sei lá quem é, tchau.